Bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer o meu fogão a lenha portátil. E este fogão, pessoal, vai ter várias diferenças em relação aos fogões que eu fiz anteriormente aqui no canal. E a principal é que ele vai ser feito em aço inox. Então eu acredito que ele vai ser muito mais durável que um fogão feito em aço ao carbono. Apesar que o fogão de aço ao carbono dura muito. No entanto, os dois primeiros fogões que eu fiz ainda estão perfeitos, sendo que o primeiro nem pintado foi. Então eu fiz um projeto aqui na bancada mesmo, para me orientar e também para passar as medidas para vocês, caso vocês queiram fazer um fogão igual ao meu. Então, pessoal, para construirmos o fogão, o ideal seria termos o perfil quadrado de 100 por 100 por 2 milímetros, que já facilitaria bastante. Mas não é fácil conseguir esse perfil em aço inox. E para quem não sabe, o aço inox é muito caro. Então é por isso que vou usar chapas. São mais fáceis de serem encontradas. Porém, eu vou ter um serviço extra aqui, que vai ser dobrá-las. Mas eu tenho aqui uma dobradeira que fiz há um tempo atrás que vai me ajudar. E como as chapas que tenho são retalhos, eu vou ter que fazer os perfis de acordo com o que ela me permite. Pois se eu tivesse chapa o suficiente, dava para fazer o perfil quadrado com uma única solda. Mas aqui eu vou ter que fazer duas soldas para poder fechar o perfil quadrado. Eu já vou aproveitar e mostrar para vocês uma outra diferença que esse fogão vai ter em relação aos outros. E já vou também dar nome ao nosso modelo de fogão. Eu vou chamar de M4. Então, nesse fogão, eu vou aumentar o tamanho da fornalha, com o objetivo de dar mais poder a ele. Mas isso vocês vão compreender melhor ao decorrer do vídeo. Então vamos começar a construir o nosso fogão. Eu vou passar umas partes do vídeo de forma acelerada, pessoal, mas eu vou tentar passar o máximo possível de informações para vocês. Então, pessoal, o primeiro passo aí vai ser cortar as chapas, né? Acertar as laterais aí, deixar bem paralelo e bem no esquadro. E agora eu vou fazer um traço no meio e dobrar ela. E elas vão ficar assim, ó. Depois das duas dobradas, vão ficar desse jeito aí, ó. Conferir o esquadro. Remover aqui a película de proteção. E montar uma na outra, fechando aí o nosso perfil quadrado. Esses estalidos aí, pessoal, é a solda inox que arremessa aí a casquinha, a escória, né? Então, por enquanto tá assim. E agora, pessoal, eu cortei aqui uma chapa com 150 por 300 e tracei aqui no meio, ó, 96, deixei 102 aqui e 102 aqui. E agora eu vou dobrar aí essas partes de 102, fazendo aí um perfil U. Dobrei um lado. Agora vou virar e dobrar o outro lado. E pronto. Aí está o nosso perfil U. Agora eu já cortei aqui uma outra chapa com 300 por 300. Tracei aqui, ó. Na verdade essa aqui eu achei o centro. Coloquei 48 aqui, 48 aqui, né? Fiz o paralelo.
e cortei aqui a 45 graus, ó. E agora novamente vou dobrar as laterais aí para fazer um outro U. E pronto, o outro perfil U está pronto. E agora, pessoal, eu montei aqui, ó, de uma forma que vai ficar mais ou menos aí para mim ter uma certa referência. Aqui, ó, eu vou tampar com a chapa, né? Eu podia ter feito de outra forma. Eu podia ter feito essa peça maior e cortado aqui, né? Cortado a 45 graus. Porém, o material dessa peça aqui não me permitiu fazer isso, porque era pouco, né? Então eu fiz dessa forma aí mesmo. E agora eu tampo aqui, ó. E vai ficar tudo certo aí. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o riscador e vou riscar aqui, ó. E aí eu vou remover essa parte aqui, ó, para poder dar passagem à lenha e ao ar, né? E aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um corte aqui também, ó, aqui e aqui, com 50 milímetros aí de comprimento, esses dois cortes. E nessa outra peça aqui, eu vou remover aqui também, ó, uma parte aqui, ó, de 50 milímetros. E aqui é o seguinte, eu podia ter feito essa peça menor, mas eu me esqueci e acabei fazendo assim mesmo. Então ficou desse jeito aí, ó. Eu já cortei essa daqui também, tá, pessoal? E ficou dessa forma. E já dobrei aqui, ó. A gente dobra até fechar aquela parte lá do outro corte, certo? E agora, pessoal, eu já ponteei aqui, ó, essas duas peças, né? Coloquei no esquadro e já pus a tampa do fundo aqui, ó. E já fiz a furação também de fixação dos pés. E eu fiz o seguinte, ó, coloquei 20 aqui e 70 até aqui. E assim é no centro, tá? Nessa daqui, ó, eu coloquei 20 assim, achei o centro, né? Coloquei 35 para cima e 35 para baixo. Então ficou 70 milímetros aí de um furo no outro. E esse furo é de 1/4, tá, pessoal? E aí, ó, eu peguei aqui 4 parafusos, né, de 1/4 por 1/4 de aço inox. E vou colocar ele dessa forma aqui, ó. E vou pontear por dentro. O problema aqui é os do fundo, que eu tenho que colocar agora, porque depois que eu colocar aquela peça aqui, eu não consigo mais pontear ele. E já pus também aqui o suporte da lenha aí, né? Aqueles dois ferrinhos aí que vai sustentar a lenha. E lembrar de sempre colocar eles de uma posição aqui, ó, que ele fique abaixo de uma linha imaginária que tem aqui em diagonal, porque senão a lenha vai topar nele aí e não vai descer, né? E agora, pessoal, eu já montei as peças do corpo do fogão. E ficou dessa forma aí, ó. E já pontei os parafusos também, tá? Olhando aqui, ó, pela entrada do ar, ficou assim. Olhando aqui pela entrada da lenha, ficou desse jeito, ó. A gente não consegue ver aí o apoio da lenha. Então ficou bem livre aí. E olhando aqui pela parte de cima, ficou dessa forma. Agora eu já soldei, pessoal. Eu ainda não dei acabamento, porque eu só vou dar acabamento aí quando estiver tudo pronto. E agora, pessoal, eu vou começar a preparar o suporte da panela. Eu peguei aqui um material para preparar esse suporte da panela, já que ele vai ser móvel. E vai ser encaixado aqui, né? Na boca do fogão. Então, eu vou preparar esse material e já passo as medidas para vocês. Bem, pessoal, então eu preparei aqui, ó, o material para a gente montar a boca do fogão.
Então, pessoal, nós precisamos aqui de 4 tipos de peças e 4 peças de cada, né? Então nós vamos precisar aí de 4 peças de aço inox de 1,5 a 2 milímetros, de 50 por 70, 4 peças ao todo. Vamos precisar de 4 peças com 25 por 90. E mais 4 peças de 25 por 90, ao qual eu cortei um dos cantos dessa forma aqui, ó, em 10 por 10, certo? E vamos precisar aqui, ó, de 4 triângulos com 29 por 29 por 42, 4 peças dessa. Então vamos iniciar aí a montagem dessa peça aqui. A primeira coisa a ser feita vai ser fazer uma dobra aqui. Dessa forma aqui. E agora, com o perfil feito, eu vou começar a montar aí o suporte da panela. Eu vou pôr eles aqui, ó, dessa forma. Porém, se eu montar o suporte dessa forma, ele vai ficar preso, né, na boca aqui, então ele não vai sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma folga. Então eu peguei aqui chapa de calha, né, e fiz 4 cantoneiras aí dessa forma. E vou colocar aqui, ó, e vou utilizar elas como espaçadores para dar uma folga aí no encaixe da boca. E vou pegar aquela peça lá de 25 por 90, vou pôr aqui, ó, centralizar nas duas posições e com uma luva na mão, né, eu vou segurar dessa forma aqui, ó. E vou dar 6 pontos aí. Um aqui, 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 aqui e aqui. E aí eu vou virando o corpo do fogão e vou repetindo essa operação em todos os lados. Vou tirar aqui a película. E vou pontear. E pronto, pessoal, ficou dessa forma aí, ó. E agora, pessoal, eu já vou para outra etapa aí, vou fazer a tampa da lenha. Então eu peguei aqui uma chapa com 120 por 120. Peguei duas chapinhas aqui, ó, com 25 por 25. Daqui até aqui tem 8. E daqui até aqui, ó, tem 17. Certo? E furei com a broca de 5 milímetros. E vou precisar de duas peças dessa daqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês como que se faz. Eu peguei uma chapa de 1,2 por 12 milímetros, né, uma tira, né? Vou curvar ela com o alicate dessa forma aqui, ó. E agora eu vou bater com o martelo dessa forma. E vai ficar assim, ó. Aí eu já vou cortar na tesoura e deixar dessa forma aqui, ó. Vou pôr sobre o ferro de construção de 4,2 e rebater. Ver se o pino está livre. E pronto, aí está a nossa peça. E eu peguei aqui, pessoal, um ferro de construção com 140 mais 20, total de 160, e curvei dessa forma aí, ó, para ser o pino de articulação. E vou precisar também de um parafuso para a bucha 8, com 8 centímetros. E aí eu desbastei a cabeça dele no esmeril para ficar dessa forma. E agora eu vou montar. Lembrando que na hora de montar tem que ficar a folga lá, né? Porque ele vai ter que se encaixar no perfil quadrado. E eu já mostro para vocês. E agora, pessoal, vou introduzir o pino aqui, ó. Colocar aqui na entrada da lenha dessa forma
E vou pôr essas duas pecinhas aqui, ó. E vou pontear. Ponteio por fora e por dentro. E pronto. Agora já vou fazer a tampa da entrada do ar. Peguei novamente uma chapa com 120 por 120. Cortei os cantos. Mais duas chapas com 100 por 70. Cortei os cantos de dois lados dessa forma. E vou precisar também de mais um parafuso daqueles para a bucha 8 por 8 centímetros. Então agora eu tracei aqui, ó, 25 mais 20 e aqui embaixo eu coloquei 15. E vou dobrar primeiro esse lado com 45 graus. Vou dobrar agora para o outro lado com 20 graus. E aqui no lado dos 15 eu vou dobrar com 90 graus. E a nossa peça vai ficar dessa forma aí, ó. Certo? Agora eu tracei aqui, ó. Aqui tem que ficar 4 milímetros menor que a parte interna do perfil quadrado. E agora eu vou montar. Por enquanto está assim, ó. Eu alinhei as peças aí com o risco e centralizei, né? E agora eu vou pôr o parafuso bem no centro aqui. Dessa forma aí, ó. E pronto, nossa peça ficou pronta. Ela dá uma entortadinha aqui, pessoal. Mas o bom é esperar esfriar e depois endireitar. E agora, pessoal, eu vou fazer os pés do fogão. Como eu não tenho perfil, eu vou ter que fazer ele dobrando chapas e montando. Então eu peguei aqui uma sobra e vou tentar fazer um perfil assim, ó. Vou dobrar duas cantoneiras, né? E vou juntar uma na outra. E vou pontear aqui, fechando aí o nosso perfil. Ele vai ter 20 por 20. E eu vou fazer isso aqui na chapa 18, tá, pessoal? De inox. Bem, pessoal, eu consegui fazer os pés do jeito que eu planejei aí, ó. Consegui dobrar o perfil. Montei, né? E já montei também até os pés, ó. Então aqui ficou com 200. Aqui com 200, né? Até a parte de cima. E aqui com 440. E fiz um corte a 45 graus para poder juntar as peças. E também já furei aqui, ó. Então eu achei o centro. Coloquei 35 para um lado e 35 para o outro. E essa furação vai se encaixar nesses dois parafusos aqui, ó. Da frente do fogão. E esse aqui é o pé traseiro, ó. Ele tem aqui 200, né? E aqui 240. E fiz o furo aí também. Coloquei 20 e 70. E furei com uma broca de 9,32, tá? E esse vai ser montado aqui, ó. Através de porcas borboletas de 1/4. Agora eu vou pôr no chão. Bateu firme no chão. Ficou bem firme os nossos pés, tá? E agora eu vou continuar a montagem do suporte da panela. Então eu peguei essas pecinhas aqui, ó. Fiz um traço aqui com 10 milímetros. E esses 10 milímetros vai ser para que a boca não desça lá até embaixo no fogão. Então quando ela encostar ali, ela vai parar. Então vamos montar. Lembrando de colocar sempre um pouco inclinado para cima. Ponteio dessa forma aí, ó, as 4 peças. E agora utilizando uma suta, a qual eu coloquei aqui, ó, 103 graus, eu vou corrigir o ângulo das peças, deixando-as todas iguais. E agora, utilizando um esquadro, eu vou alinhar as peças no sentido diagonal. E agora vou remover.
Então saiu dessa forma. Encaixou aí, ó, perfeitamente. Ficou bem apoiado. Então por enquanto tá dessa forma aí, ó. E agora eu vou montar o triângulo aqui, ó, para reforçar. Eu cortei o cantinho aqui do nosso triângulo para fazer um alívio no ponto de solda. Vou pôr ele aqui, ó, utilizando um alicate e pontear. Vou alinhar. E ficou dessa forma aí, ó. E agora vou soldar. Pronto, pessoal. Agora só falta dar um acabamento aí. Mas vou deixar para o final. Vamos fazer um teste para ver se ficou bom. Ficou bom. E agora eu peguei duas pecinhas aqui com 13 milímetros por 40 e fiz um furo aqui, ó, na ponta desse jeito aí, ó, e chanfrei aqui embaixo, ó, dessa forma. Esse chanfro é de acordo com aquela bifurcação lá. E eu vou montar uma peça aqui e outra aqui. E essa peça vai ser para pôr a alça de sustentação aí do nosso fogão. E agora, pessoal, eu peguei aqui um pedaço de cabo de vassoura e marquei aqui, ó, 120, 100, 80 e 80. E agora vou cortar. Pronto, já cortei. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como se faz esse rebaixo aqui, ó, onde vamos pôr uma cinta de arame. Então a gente vai no esmeril, no canto da pedra e passa dessa forma aqui, ó, fazendo um rebaixo. E agora, após ter feito o rebaixo, eu também já furei aí, tá? Bem centralizado, com 4 centímetros de profundidade e com uma broca de 4 milímetros. Essa daqui, ó, que é a maior, né? Tem dois lados com rebaixo. Eu cortei com a serra dessa forma aí, ó. Lembrando que eu não abri o outro lado, só abri uma parte, tá? Para fazer o encaixe das peças. E ela vai ser posta aqui, ó, dessa forma. E eu vou fixar ela através de 2 parafusos. E agora eu vou passar um arame aqui, ó, um arame de 1,2. Vou dar 2 voltas. E vou fazer a emenda bem no corte da serra. Vou torcer cerca de 1,5 cm e cortar com 1 centímetro. E agora eu vou dobrar com o alicate na direção do corte da serra e bater. E vai ficar dessa forma aí, ó. Vou fazer isso em todas as peças. E agora eu peguei aqui um ferro de construção 4,2, cortei com 340 e em uma das pontas eu arredondei, deixei dessa forma aí, ó. E do outro lado eu chanfrei, fazendo algo parecido com uma chave de fenda. Essa peça tem 100, né? E agora eu vou introduzir ele aqui, ó. Vou bater com o martelo. E ele vai ficar assim. E agora eu vou dobrar aqui. Lembrando, pessoal, que essa peça é o nosso atiçador, certo? E pronto, ficou dessa forma aí. E eu soldei aqui 2 pecinhas para servir de suporte aí do nosso atiçador, certo? E agora, pessoal, o nosso fogão ficou pronto e eu já dei acabamento aqui, certo? Só que eu não removi a solda, porque isso aqui vai azular, vai ficar meio escuro e o acabamento é meio rústico mesmo. E se eu remover toda a solda, vai enfraquecer. Então eu vou começar montando aqui a alça de sustentação do fogão. Então aqui eu furei apenas um lado, tá? O outro lado eu não furei. Vou colocar ele aqui no suporte e parafusar. E ficou assim, ó.
Eu já pus as tampinhas plásticas aqui nos pezinhos e agora eu vou fixá-los no corpo do fogão. Primeiro eu vou pôr o pé traseiro e agora eu vou pôr o dianteiro. E ficou dessa forma aí. Vou virar. E agora eu vou montar a tampa da lenha aqui nesses suportezinhos. Mas antes eu já vou parafusar a madeira. Ficou dessa forma. Agora com o pino, né, de ferro de construção, eu vou montar ela no corpo do fogão. E pronto. E agora eu vou montar a tampa da entrada do ar. Vou começar parafusando a madeira. E ficou dessa forma aí, ó. E agora é só encaixar. Pronto. E agora já vou fixar o suporte da panela. E pronto, já encaixei. E ficou dessa forma aí. Vou encaixar o atiçador. E agora sim, o nosso fogão está montado e ficou dessa forma aí. Só que nesse vídeo, pessoal, eu não vou fazer o teste. Ou seja, vou fazer o teste em outro vídeo, já que esse aqui ficou bem longo, né? Mas eu vou deixar o link do teste na descrição desse vídeo aqui. E também aqui na tela para que vocês possam ver. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele joinha e de se inscrever em nosso canal. Então, por enquanto é só e até a próxima aí.